Fala galera, Cartoleiros FC Expert na área para te passar a partir de agora as melhores dicas para você escalar o seu Cartola nessa rodada número 2. Eu sou o João Marcos Carneiro e sigo por aqui com vocês durante o ano inteiro, essa temporada de muito sucesso, eu espero, para o nosso time, para o meu, para o seu, para o de todo mundo. Antes de mais nada, eu já começo a contar, pedir para você contar pra gente como foi a sua valorização, o seu desempenho nessa primeira rodada. Seu time tá cheio de grana ou alguma coisa não deu certo, mas eu acho que se você seguiu as nossas dicas aqui, você se deu bem na maioria das opções, eu espero, né? Nessa segunda rodada, o que você precisa fazer para escalar jogadores para valorizar? Você tem que pôr aqueles caras que foram bem na primeira rodada. Porque assim, a tendência do mercado do Cartola é que eles continuem valorizando e assim você acaba ganhando mais cartoletas e ficando mais rico, beleza? Outro combinado nosso antes de passar as primeiras dicas já no goleiro. Eu peço para que você deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com outros cartoleiros amigos seus e, claro, acione o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Toda rodada tem 2 vídeos aqui para você. Um escalando o time principal e o outro com essas dicas aqui. Bom, gente, no gol, então, a gente começa indicando o Rafael, goleiro do Atlético Mineiro, que joga contra o Corinthians na Arena Independência. Ele custa 11,74 cartoletas e tem tudo para seguir valorizando e também, é claro, tem boa chance de saldo de gols e quem sabe até de fazer algumas defesas difíceis, certo? Thiago Volpe, goleiro do São Paulo, por 14 contra o Fortaleza no Morumbi. Chance de saldo claro para esse goleiro, além de também, quem sabe, fazer algumas DDs aí para ajudar. Diego Alves do Flamengo por 14,21 contra o Atlético Goianiense lá em Goiás. Boas chances de saldo, né? Já que pega um time teoricamente fraco. E o Santos, goleiro do Atlético Paranaense, é outro que vive um caso semelhante, já que pega o Goiás bem desfalcado por causa daquelas questões do coronavírus. Ele tem grandes chances também de saldo de gols e custa apenas 10 cartoletas. Então 2 boas opções aí para manter pelo menos o saldo e fazer 5 pontos, mais ou menos, né? Porque a gente viu nessa primeira rodada, por exemplo, que aquela questão de passe incompleto, olha, ferrou muita gente por aí. Você vê Carlos Sanches com 20 passes incompletos, o Moisés, lateral do Inter, com 14. Enfim, isso daí acaba perdendo muitos pontos. Mudanças importantes nesse ano. E até no caso dos goleiros, né? Por exemplo, o Vanderlei, que foi o melhor goleiro da rodada ao lado do Jandrei do Atlético Paranaense. O Vanderlei teria feito até o ano passado 3 defesas difíceis nesse jogo e acabou valendo apenas uma, para você ver também outra mudança importante nesse ano do Cartola FC. Vamos agora para os laterais então, com ele que mitou na primeira rodada, o Saravia do Internacional. Por 13,19 está valorizado, isso é muito bom. Pega o Santos e vai marcar o Soteldo. Por isso eu analiso assim, se ele roubou bastante bola lá contra o Coritiba, ele tem boas chances de novos desarmes nesse jogo. Situação semelhante vive o Moisés, lá do outro lado, o outro lateral do Inter, que vai marcar o Marinho, ele custando 9,49. E eu digo isso também relacionado ao Saravia, porque o Aderlan do Red Bull Bragantino fez acho que 7 desarmes contra o mesmo jogador, o Soteldo, na última rodada dentro da Vila Belmiro. E o Aderlan também é uma boa para essa rodada, custando 8,99 contra o Botafogo dentro de casa. Ele pode ir bem mais uma vez com boas chances, pelo menos de saldo de gol, e continuar valorizando. Falando agora de Atlético Mineiro, Arana e Guga por 17,97 e 9,13 respectivamente. Ambos dentro de casa contra o Corinthians estão valorizados e devem continuar indo bem se mantiverem pelo menos do saldo, né? E eles valorizados devem continuar então ganhando cartoletas a partir de agora. Abner Vinícius do Atlético Paranaense fez, por exemplo, 3 desarmes na última rodada, tem boas chances de saldo contra o Goiás, que vem muito desfalcado mais uma vez. Custa 7,39, ótima opção. Outras opções então.
Pikachu em casa contra o Sport, por 8 cartoletas, ele do Vasco. Felipe Luiz do Flamengo por 3,89, 3,84 na verdade, contra o Atlético Goianiense em Goiânia. Reinaldo do São Paulo no Morumbi contra o Fortaleza por 12. E Marcos Rocha, uma dica um pouco diferente, por 11 do Palmeiras, só que é no Rio contra o Fluminense. Mas o Marcos Rocha está jogando muito bem e ele vai bem de cartola também, boa opção. Na zaga, ele, o monstro, o mito, vamos começar com Jeromel, por 11,09. Joga fora de casa contra o Ceará, pode ter o saldo de gol sim e ainda contar com alguns desarmes. Outro mito, outro monstro, Cuesta, por 10,49. Não foi tão bem na primeira rodada, pega o Santos no Beira-Rio. É bom, talvez até não tenha um saldo, mas é bom para desarmes, sempre o Cuesta. Vamos ficar de olho nele e vai marcar o Marinho, o Soteldo também, de uma forma ou de outra. Enfim, é uma boa opção sim para desarmes, o Cuesta. Continuando aqui com os zagueiros, Hever ou Júnior Alonso, do Atlético Mineiro, por 9 e 8,49 respectivamente, né? Vai pegar, provavelmente, quem sabe, um saldo de gols contra o Corinthians dentro de casa, são boas opções. Thiago Heleno ou Aguilar, do Atlético Paranaense, por 9 e 7,54 também respectivamente. Para SG são ótimas opções contra o Goiás. Outras opções aí de zagueiro. Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, contra o Botafogo em casa, por 4,78. Castan do Vasco, por 17 contra o Sport. Tá caro, mas se você tiver bastante cartoleta, vale a pena. Arboleda Bruno Alves, do São Paulo, por 13 e 12, também respectivamente, no Morumbi, contra o Fortaleza. Vamos agora já para as opções mais ofensivas, começando no meio de campo com o Léo Cittadini, do Atlético Paranaense, por 12,9 contra o Goiás, mais uma vez desfalcadíssimo por causa do coronavírus. É uma unanimidade da rodada sem sombra de dúvida. Chance de gol, de assistência, de desarme, não errou nenhum passe na última rodada. Igor Gomes do São Paulo por 7 contra o Fortaleza, no Morumbi. Tem tudo para ele, que é uma das opções principais ofensivas do São Paulo no ano. Ter uma boa atuação, quem sabe com gol, com assistência, olho no Igor Gomes. Everton Ribeiro pega o Atlético Goianiense por 6,89. O Flamengo é favorito e ele é uma ótima opção. Thiago Galhardo do Inter. Pode até não ter um jogo tão fácil assim contra o Santos no Beira-Rio, mas ele é peça-chave do Inter no meio para frente. Começou no banco na partida contra o Coritiba, entrou, deu assistência, não acredito que fique no banco novamente. Tem boa chance então de participar em um possível gol colorado. Também do São Paulo, eu já falei do Igor Gomes, agora eu falo do Daniel Alves por 12. Ele desarma, aparece na frente, ele faz de tudo um pouco nesse time do São Paulo. Pode participar de gol também, ótima opção contra o Fortaleza no Morumbi. Vamos para o ataque agora, começando com ele, óbvio, o Gabigol do Flamengo por 9,42 contra o Atlético Goianiense. Ele pode até ter desvalorizado na última rodada, até decepcionado um pouco, mas era um jogo difícil. Agora, contra um adversário inferior, mesmo sendo fora de casa, ele tem tudo para brilhar. É outra unanimidade da rodada, você precisa ter o Gabigol no seu time. Outra opção, Cano do Vasco contra o Sport e no Rio de Janeiro o jogo, né? Ele tem média de 4,8 chutes por gol no ano, quase 5 chutes por gol no ano, né? Então, e custa 10 cartoletas. Outra boa opção é Pablo do São Paulo por 11 cartoletas contra o Fortaleza no Morumbi. Em ótima fase, ele é o artilheiro do tricolor na temporada, tem tudo para pontuar bem, chutando muito para gol. E quem sabe até deixando o dele, o São Paulo, favoritíssimo nesse jogo. Keno, do Atlético Mineiro, por 12,18. Ele não é um excelente nome assim para valorizar, já que ele desvalorizou bastante. Mas pega bem, ele tem tudo para jogar contra um Corinthians sem Fagner, que está lesionado, e na direita vai jogar o Michel Macedo, que olha, não é uma opção tão boa assim não. Pode ser uma boa válvula de escape para a equipe do Sampaoli, que eu não acredito que vai deixar ele no banco novamente, igual ele fez contra o Flamengo. Arthur do Red Bull Bragantino, quem não lembra dele imitando no Bahia o ano passado, custa 13,63 e é uma boa opção, já que, por exemplo, contra o Santos nem participou ofensivamente tanto assim, não brilhou com scouts decisivos e mesmo assim fez muitos pontos. Técnicos agora. Dorival Júnior do Atlético Paranaense por 9,65 contra o Goiás.
Sampaoli do Galo por 12,61 contra o Corinthians. Domenech Torrent por 7,63 do Flamengo contra o Atlético Goianiense, né? E o Felipe Conceição do Red Bull Bragantino por 4,55 contra o Botafogo. Vamos agora então para as dicas de capitão. Ele, Gabigol do Flamengo, Arthur do Red Bull Bragantino e, por que não, o Léo Cittadini do Atlético Paranaense contra um Goiás desfalcado. É isso, gente. Essas foram as dicas da rodada. Lembrando que, óbvio, novas opções podem aparecer do momento que eu estou gravando esse vídeo até o fechamento da rodada, mas lá no nosso Instagram, @cartoleirosfcexpert, qualquer nova boa opção você confere lá, também nesta quarta-feira, com várias dicas para vocês, lá na página também do Instagram, tá bom, gente? Então, essas foram as dicas, uma boa rodada para você, um grande abraço a todos e tchau!